Legislativo garante programa que favorece as habitações populares. É aprovado o projeto que reduz a taxa de serviço básico do SANEP nos condomínios. TV Câmara Notícias, segunda edição, recebe economista para falar sobre a situação do país e de Pelotas. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Na quarta-feira, a Câmara derrubou o veto do prefeito para garantir o programa que favorece as habitações populares. A lei que garantia a isenção de impostos para as obras da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida esteve em vigor até 31 de dezembro de 2013. No ano anterior, foram assinados contratos para a construção de 1.080 unidades habitacionais. Situação que, segundo o empresário Paulo Zeklinski, garantia o benefício para esses empreendimentos. Essas obras foram contratadas em 2012 e, com isso, elas ganharam um benefício de isenção do ISSQN, do tributo ISSQN, porque na faixa 1, nessa contratação com o Ministério das Cidades, foi importante isso para viabilizar os projetos, porque é uma faixa que a gente entrega às unidades a um valor muito reduzido. Mesmo com a prorrogação da lei em março de 2014, a Prefeitura começou a cobrar os impostos das construtoras. Situação que motivou o pedido de intervenção dos empresários junto ao Poder Legislativo, já que, segundo eles, a conclusão das obras fica comprometida. A Secretaria da Receita não acatou a lei, não está acatando esta lei. E com isso gerou um passivo de ISSQN muito grande nas empresas, tornando inviável a conclusão das obras. Imagine, o ISSQN, que passa de 0% para 13,5%, abala o resultado de uma forma muito drástica. Para garantir a isenção de impostos aos empresários da construção civil e aos mutuários que aguardam o término das obras para ocuparem os apartamentos, o Legislativo criou uma emenda para ser incluída no projeto Pelotas Habitação Digna, iniciativa que não foi sancionada pelo Executivo. Os parlamentares apreciaram a decisão e, por 13 votos a 1, derrubaram o veto. Uma emenda discutida com todos os segmentos, discutida com o setor da construção civil, que era a parte interessada, discutida com a bancada do governo, discutida com a bancada da oposição. Então ela foi construída em várias mãos. Então é uma emenda legítima e que não contraria a lei. Portanto, não há por que persistir esse veto. O presidente da casa lembra que é fundamental garantir as isenções para movimentar a economia da cidade e, acima de tudo, garantir as moradias para aqueles que mais precisam. Nós temos um compromisso da casa, sempre tem um compromisso com os mais pobres, ou seja, aqueles da faixa 1. Portanto, nós não temos obstrução a que essas pessoas possam ter a sua casa, a sua moradia. Após saber de irregularidades na condução das reuniões do Conselho do Plano Diretor, o Legislativo foi até o encontro averiguar. Coordenada pelo secretário de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Gilberto Cunha, o problema apontado pelas representantes das universidades foi a falta de legitimidade de Gilberto na condução dos trabalhos. Então, nós não podemos ser coniventes com esse sistema, com esse método de conduzir a reunião e que ficou a cargo da secretaria, porque a Secretaria de Gestão era coordenadora nos primeiros 8 meses. E a Católica, a Universidade Católica, por eleição, conforme o regimento interno prevê lá no início, deveria assumir a coordenação do processo agora. No entanto, o plenário votaram que a Secretaria continuaria coordenando a reunião, tirando o direito da universidade. Não só teve uma situação grave como essa da não aceitação da coordenação da Católica, como também essa questão de conteúdo, de fundo, que plano diretor é algo que se respeita as questões técnicas, se respeita o desejo da comunidade, é algo que vai além do que meramente se decidir quantos metros quadrados se vai construir e onde. As reuniões propõem mudanças em algumas partes importantes do plano diretor
e, de acordo com o vereador Marcos Cunha, devem ser discutidas juntamente com a população. Esse projeto veio de modificação profunda em julho, e já está sendo votado por fim agora, em agosto. Quer dizer, os outros processos levaram 4 anos para serem construídos. Um plano diretor não se discute em 3 semanas, 4 semanas, e nem assim da maneira como está sendo feito. Depois de uma votação dos membros do Conselho para a escolha de quem permaneceria na coordenação, foi decidida a manutenção do secretário Gilberto Cunha, o que motivou os representantes da Católica, Federal e Legislativo a se retirarem do local. Só revelou o que já está acontecendo, de que existe, né, uma predominância, né, dos interesses que são de cunho do setor da construção civil, né, que hoje estão completamente apoiados, infelizmente, né, pela direção do município aqui, pelo menos dos gestores das suas secretarias, e eu acho que isso está completamente contra os interesses maiores da cidade. O vereador Ricardo Santos entrou com pedido de informação para saber a situação da Avenida 25 de Julho. Na solicitação, o parlamentar quer saber o real motivo de paralisação das obras, uma vez que existe indicativo de problemas orçamentários. 25 de julho começou essa obra já com término, com data de começo e término. O maquinário foi para Leopoldo Brode, abandonou a 25 de julho. E a prerrogativa que confere o vereador fiscalizar, o que acontece? Por que aquela obra parada? Nos preocupou Leopoldo Brode e outras obras que estão paradas na cidade. Nos preocupou por quê? E aí acabamos descobrindo que a empresa havia pedido um aditivo para continuar a obra, né? Mais dinheiro para continuar a obra. E isso preocupa. O vereador Ricardo Santos ainda diz que é preciso ter mais agilidade, porque a comunidade não consegue transitar naquele local. Não consegue trafegar ninguém pela 25 de julho. A população já está indignada, tanto é que retira os cones, as barreiras, né, para não ingressar naquela pista de rolamento. Por quê? Porque tem vários moradores que moram na 25 de julho, estão sendo prejudicados por estar com a via interditada e tem que se deslocar até suas residências. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo e ainda uma entrevista com Ezequiel Mediato, professor da UCPEL, sobre a situação econômica do país e da região. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O SESC Senat realizou na última quarta e quinta-feira o projeto Transportando Saúde nas Cidades, voltado aos taxistas. O repórter Marrone Silva nos traz mais informações. Os taxistas enfrentam por muitas vezes o drama, o estresse, o cansaço, a tensão, entre outros problemas. Mas esta ação social aqui do SESC Senat tem como proposta não só valorizar a profissão, mas também ajudar na prevenção das questões da saúde. Este é o nosso objetivo, que é atender os trabalhadores de transporte e seus dependentes nas áreas de saúde e aprendizado, também no desenvolvimento profissional. Então, como a gente nota que muitos não utilizam esses serviços, nós viemos aqui no Posto da Rótula de Pelotas, num local que é central, e estamos fazendo esse trabalho de comunicar e de atendê-los. Luiz Carlos Palladini é taxista há 35 anos. Para ele, a ação beneficia a categoria e ajuda a ter mais tranquilidade. Psicológico é bom, porque aí já elimina esse estresse do trânsito também, essas coisas, porque o trânsito está muito agitado aqui, né? Então, facilita bastante. Os profissionais passam por avaliações odontológicas, psicológicas, fisioterapêuticas e nutricionais. Todas elas têm caráter educativo e ajudam na conscientização dos cuidados do trabalhador com a saúde. Segundo a nutricionista Cristiane Ferreira, muitos não têm uma alimentação adequada. Porque eles têm um descontrole muito frequente de alimentação por comerem muito na rua, por não terem horários para comer. Então a gente tenta organizar essa alimentação de acordo com a rotina que eles têm. Mostrar que a nutrição ela está mais para a forma de prevenção de saúde, para a gente tentar evitar de as pessoas terem obesidade, de terem hipertensão, de terem diabetes. A avaliação emocional é feita pela psicóloga Sibeli Santos, que nos diz que os taxistas enfrentam um desgaste por causa da pressão que acontece na profissão. A gente percebe, a gente vê que eles adoecem bastante, né? Com toda essa demanda, essa carga, essa pressão toda. Tenta identificar alguma situação de uso de álcool e drogas na área do transporte. A ideia é essa, também poder divulgar o nosso trabalho. Foi aprovado em redação final pelos parlamentares o projeto de lei do vereador Antônio Pérez, que diminui a taxa do serviço básico do SANEP nas contas de água dos condomínios de Pelotas. O Executivo tem conhecimento dessa demanda dos condomínios, está uma situação insuportável, eles querem cumprir o pagamento da água, né, mas de uma forma que seja razoável. E o nosso projeto vê condições razoáveis, tanto o Executivo, o SANEP, a fazer uma boa arrecadação, quanto o condomínio poder pagar com seus compromissos. Nós esperamos que o prefeito sancione o projeto de lei, a lei, e que nós possamos vigorar no nosso município uma nova sistemática de cobrança para os condomínios. É o anseio da comunidade, foi uma reivindicação da comunidade. A sexta-feira começou com os termômetros em alta. Será que as notícias são boas para quem quer curtir o final de semana ao ar livre? Confira agora na previsão do tempo. A sexta-feira começou ensolarada com 16 graus e deve manter essa tendência no restante do dia. Mas prepare-se, no decorrer da tarde deve chegar a 27. Não esqueça da dica básica, beba bastante água. À noite, a temperatura volta a ficar amena. Já o sábado deve alternar entre sol e chuva, com os termômetros entre 16 e 29. O domingo segue instável, com mínima de 13 e máxima de 24. E a segunda-feira deve ficar nublada, com temperaturas entre 12 e 18. O dólar desvalorizou em menos 0,11%, cotado a R$ 3,22. O euro
teve uma suba de 0,08% e fica comercializado a R$ 3,64. E para quem deseja ir até a zona da fronteira, o peso uruguaio registra uma baixa de menos 0,69% e vale 11 centavos. Nos últimos meses, o brasileiro esteve atento às informações sobre economia. Recessão, desemprego, crise política e novos tributos tiram o sono dos brasileiros até mais otimistas. Para falar um pouco mais sobre essa crise que afeta o Brasil e a região, estamos recebendo aqui o professor da Universidade Católica de Pelotas de Finanças, Ezequiel Megiato. Seja bem-vindo à bancada do CN. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Para começar então esse assunto, quais foram os fatores que mais agravaram essa situação? A gente pode dizer que fator hoje, né, olhando o fato aí de alguns anos atrás, a gente pode comentar que a economia é cíclica. Por horas ela cresce, por horas ela decresce. No caso da economia brasileira, desde 2010, praticamente 2011, nós entramos num ciclo de baixo crescimento, tá? O que veio aí a incorrer nesses últimos 3 anos em crescimento negativo, já olhando também em 2016. A grande causa, digamos assim, dessa crise hoje se coloca como um desajuste nas contas públicas, ou seja, o governo arrecadou certa quantia e gastou muito mais do que arrecadou, né? E dado que o governo exerce um papel importante no contexto da economia, sem condições de gastar, sem condições de investir, a economia entrou em colapso. A carga tributária e a mudança nas alíquotas ajudariam nessa situação? Como é que tu vê? A carga tributária no Brasil hoje, de toda a produção, cerca de 38% é revertida em impostos, tá? É alta a carga tributária, então ela sufoca o consumidor, ela sufoca o empreendedor, ela sufoca toda a economia. Aumento de impostos, nesse momento, e em tese não é, em nenhum momento, né, uma saída para a crise. Pelo contrário, nesse momento nós devíamos estar discutindo desonerações, devíamos estar discutindo redução da carga tributária, devíamos estar discutindo redução de impostos, né, como saída para a crise. Inclusive, isso poderia levantar a economia e facilitar até mesmo uma maior arrecadação. A economia, ela tenta projetar o futuro, né? O cenário para os próximos meses e para os próximos anos é um pouco otimista? É mais otimista. Hoje ele já é mais otimista do que já foi. Soma-se a crise econômica, né, a crise política que nós temos ainda, né, instalada no Brasil, que provavelmente se resolverá em partes com a aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Desde o início do segundo mandato da presidente Dilma, o país ele está paralisado, porque o próprio governo, né, se viu sem condições de propor qualquer reforma, qualquer ajuste. A gente pode dizer que, mesmo este governo interino, sendo interino, né, a partir do momento que ele conseguiu solidificar um grupo ali na condução da política econômica, como o Henrique Meirelles e os demais, e um novo presidente do Banco Central, isso se caracterizou, de certo modo, numa credibilidade maior para a economia, e essa credibilidade está ajudando o país a sair um pouco da crise. Então, eu diria que sim, o cenário hoje é mais otimista do que era há 3 meses atrás. Trazendo um pouco mais agora para a região, né? Como é que tu entende que Pelotas poderia, porque todas as cidades do Brasil sofreram com essa recessão, enfim, mas em Pelotas, como é que tu vê esse momento? Pelotas é uma cidade que depende a sua economia muito, e de maneira muito forte, dos serviços, né? Então, nós temos serviço, indústria e agro, né? Já fomos, lá no início dos anos 2000, muito mais indústria do que hoje. Hoje a indústria, digamos assim, desses 3 indicadores, serviços, indústria e agro, a indústria é o último, tá? Serviços é o nosso principal componente, né? E o serviço está muito ligado, o comércio está no serviço e tudo mais. O serviço está muito ligado à disponibilidade de renda, né? Então, a saída de Pelotas de uma crise, ela passa
pela solução da crise nacional, digamos assim, né? Para que as pessoas tenham de novo disponibilidade para consumir e então consumir. A outra saída é a parte do agro, daí é incentivar ou tentar trazer novos incentivos àquelas indústrias do agro que nós tínhamos há algum tempo atrás. Essa pode ser uma saída para a crise também. Haja vista que todos os produtos primários, então, os do agro, estão sendo incentivados nesse momento a sua exportação, porque a relação do câmbio ela é favorável. Então essa poderia, em tese, ser uma saída. Ezequiel, ainda falando sobre o cenário nacional, né? Como é que tu enxerga, qual o teu ponto de vista em relação a algumas medidas do governo interino que propõe, como, por exemplo, a flexibilização da CLT? Digamos assim, do ponto de vista pessoal, né? É cruel, né? Ninguém quer ter menos direito, né, a nada. Os direitos eles são bons e eles são necessários. Ocorre que essa flexibilização da CLT, eu diria assim, né, a flexibilização de CLT, reforma da Previdência e tantos outros fatores, eles são necessários, são muito necessários. São necessários para se ajustar a economia, digamos assim, aos tempos modernos, né? O Brasil é o único país que tem imposto sobre folha de pagamento. É o único país que um funcionário, por exemplo, que é contratado por um salário de R$1.000, ele custa para o seu empregador quase R$2.000. Não vou, digamos assim, fazer a lógica do patrão e do empregado. Não é esse o ponto. É preciso achar um meio termo e aí isso vai passar, eu nem diria pela flexibilização da CLT, mas eu diria por uma diminuição do tamanho do Estado, para um Estado mais eficiente, para um Estado que consiga se gerar com as receitas que ele mesmo produz. Por quê? O Estado ele é gerido de onde? Ele é gerido retirando um pouquinho do orçamento das famílias. Quando ele é menor e quando ele repassa para a iniciativa privada tudo aquilo que a iniciativa privada consegue fazer por um custo menor, digamos assim, é melhor para todo o contexto da população. Então, me parece que a saída passa por aí, por uma redução do tamanho do Estado e por uma redução gradativa de impostos. Não há como reduzir carga tributária sem pensar em redução de Estado. Tá certo. Obrigado, Ezequiel, por participar aqui na bancada do CN. E o TV Câmara Notícias, segunda edição desta sexta-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau. Obrigada pela audiência, um ótimo fim de semana. Tchau.